Boa tarde, gente. Olá, pessoas, mais uma vez. Agora a gente vai aqui para o sistema respiratório. O sistema respiratório vai ficar um pouquinho comprido o vídeo porque eu não vou segregar ele, ok? Então vamos lá. O sistema respiratório, ele consiste em nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, certo? Estruturalmente, esse sistema ele consiste em duas partes: sistema respiratório superior, certo? Que inclui nariz, faringe e algumas estruturas, e sistema respiratório inferior, que aí entra laringe, traqueia, brônquios e pulmões, certo? Funcionalmente, a gente também pode dividir ele em duas partes: a parte condutora, que consiste nos tubos de nariz até o finalzinho dos brônquios, e a parte respiratória, certo? Que vai acontecer de fato as trocas gasosas entre os alvéolos e os capilares, que daí consiste nos pulmões, ok? Em relação à função desse sistema para a homeostase do nosso corpo, a principal função então é gerar essa troca gasosa aí do meio interno para o meio externo, externo para o interno e assim por diante. Ou seja, prepara as trocas gasosas, a captação do oxigênio do meio externo para o meio interno, certo? No caso, para os alvéolos pulmonares para os capilares sanguíneos, que estão ali ao redor dos alvéolos, e a eliminação do CO2, do dióxido de carbono, produzido como metabólito das nossas células, para fora do corpo. Até porque esse dióxido de carbono em acúmulo no nosso corpo, ele é tóxico, ele altera o pH sanguíneo e isso não pode acontecer, então a gente tem que eliminar isso de alguma forma, no caso pela respiração. Tá? Consequentemente, ajuda a regular o pH sanguíneo, justamente por conta disso, em concentrações de dióxido de carbono no sangue. Tá? Contém receptores para sensação de olfato e nariz, certo? Filtra o ar inspirado através do nariz também, produz sons vocais, a fonação aqui na laringe, através de estruturas que a gente conhece como pregas vocais, certo? E excreta pequenas quantidades de água e calor e até mesmo algumas substâncias metabólicas também, tá? Através da expiração. Muito bem. Quais estruturas que formam esse sistema? A gente falou ali no slide anterior, mas vamos mostrar aqui, né? Então, aqui a gente tem o nariz, e o nariz tem uma parte externa e uma parte interna, já viu uma imagem a posterior, certo? A entrada do ar ambiente, ela deve acontecer principalmente por conta do nariz, que o nariz sim é a estrutura responsável, mais aperfeiçoada para poder receber esse ar, mas em caso de obstrução nasal, por alguma patologia ou alguma alteração anatômica, a cavidade oral, ela também pode servir como entrada de ar, porque ela tem comunicação com os tubos de condução aqui na cavidade nasal. No caso, a faringe tem comunicação nariz-boca, ok? Mas, teoricamente, o ideal é que a entrada aconteça aqui pelo nariz. Muito bem, depois do nariz nós temos um tubo menor, certo? Que conecta aí nariz, boca e liga-se a uma estrutura chamada de laringe, que é a faringe, certo? Então a faringe percorre este espaço e depois nós temos laringe. Laringe é um tubo um pouquinho pequeno também, certo? Composto por cartilagem, e é aqui nessa região da laringe que estão as pregas vocais, é aqui que acontece a produção do som, certo? E a boca e o nariz, a cavidade nasal, a cavidade oral, ela serve como caixas de ressonância para poder produzir esse som falado, a característica das falas, de timbre, alguma coisa, etc e tal, ok? Depois da laringe nós temos um tubo maior, certo? Cerca de 12 centímetros, que é a traqueia, certo? A traqueia, ela vai chegar a um ponto que ela se bifurca em dois brônquios principais, e esses brônquios, eles vão se inserir em dois órgãos maiores, que são os principais órgãos do sistema respiratório, que são os pulmões. Então, nós temos pulmão direito e pulmão esquerdo. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema respiratório, ok? Então, aqui a gente tem uma imagem formalizada
mostrando os dois pulmões anatomicamente, como que ele se acomoda aqui dentro da cavidade torácica, certo? Nariz. O nariz, então, ele é composto aqui, ó, por uma parte externa e uma parte interna. Essa parte externa, que é somente isso aqui que eu estou separando, certo? Que possibilita a entrada de ar através de uma cavidade chamada de narina, tá? Então, são dois orifíciozinhos separados por uma estrutura de cartilagem no meio, que é o septo nasal. O nariz ele é formado por duas constituições de tecido, basicamente. Uma parte é a cartilagem, que é a parte mole do ápice do nariz, e a outra parte é óssea, composto aqui pelo osso nasal, dois ossos nasais, na verdade, tá? Então, esse nariz ele divide também no meio por uma cartilagem, que é o septo nasal, e por um osso chamado de vômer. E essa parte interna aqui, ó, então já é um espaço que nós, quando você enfia o dedinho no nariz, não vai ter acesso, tá? É a parte interna, constituído por um tecido revestido de mucosa, tá? Que tem bastante secreção, e aqui a parte da narina tem bastante quantidade de pelos. Esses pelos, juntamente com essa secreção, tem a função de aderir partículas do ambiente, ou seja, de filtrar o ar que está entrando dentro do pulmão, ok? Muito bem. Outra característica desse nariz, certo? O nariz ele é extremamente vascularizado. Por quê? Porque o transporte do calor no nosso corpo acontece através da circulação, certo? Se eu tenho bastante sangue aqui no nariz, então eu tenho bastante calor passando aqui. Então, uma outra função é aquecer o ar que está indo para o pulmão. Principalmente em ambientes mais frios, isso é extremamente importante, porque o ar não chega muito gelado e não propicie a diminuição da temperatura corporal e até mesmo facilite a instalação de doenças como a pneumonia. Ok? Muito bem. Opa, volta aqui, Laís. Muito bem. Aqui no final, então, a gente já tem, ó, final. Muito bem. Aqui a gente já tem a comunicação da cavidade nasal com cavidade oral. Então, isso daqui, ó, já faz parte de faringe, que é uma parte nasal da faringe. Isso daqui é uma parte oral da faringe. E essa última porção aqui é a parte laringofaríngea. Então, a faringe é esse tubo aqui, ó, que conecta nariz, boca e laringe. Essas estruturas de cartilagem que eu estou passando em cima aqui, ó, formam a laringe, certo? Que é exatamente essa parte mais lisa que a gente passa dentro aqui, ó, ok? Então, a faringe é um tubo de condução que vem daqui até a laringe. Outra característica do nariz, que eu esqueci de mencionar, é que o nariz ele tem receptores para o olfato em toda a superfície mucosa dele. Então, um dos sentidos estão aqui, tá? Muito bem. E a laringe, certo? A laringe é uma estrutura pequena, certo? Constituída basicamente por pares de cartilagem. Dentre essas cartilagens nós temos essa aqui que é a principal, chamada cartilagem tireoidea, e essa aqui de baixo que é a cartilagem cricóidea, certo? A cartilagem tireoide no sexo masculino, ela devido aos hormônios masculinos, elas ficam de um tamanho um pouquinho maior, um pouco mais proeminente no pescoço masculino, tá? Aumentando isso daí, fazendo com que o timbre da voz do homem seja um pouco mais grosso do que da mulher. Ok? Isso aqui é popularmente chamado como pomo de Adão. Muito bem. E exatamente nessa estrutura da laringe, nós temos isso daqui, gente, ó. As pregas vocais. As pregas vocais são duas membranas musculares bem finas, que através da sua contração e relaxamento, ela causa uma abertura e um fechamento que gera uma vibração. E essa vibração na caixa de ressonância da laringe produz um som, tá? E juntamente com os movimentos da boca e a caixa de ressonância do nariz, forma-se as palavras, certo? A gente consegue entoar o som de formas mais variadas possíveis, ok? Muito bem. Depois da laringe,
a gente começa a traqueia. A traqueia é um tubo, então, maiorzinho, composto por 16 a 20 anéis de cartilagem incompleto. E esses anéis de cartilagem, que está mostrando aqui, ó, eles têm a função de manter esse tubinho aqui, ó, sempre aberto, certo? Na parte posterior é formado por uma parte de membrana fibromuscular, porque atrás da traqueia passa uma estrutura do sistema digestório que não tem que ser pressionada por conta do alimento que está passando ali, que é o esôfago, ok? Então a traqueia aqui, ó, é esse tubo de condução composto por músculo liso e anéis de cartilagem incompleto, certo? Ele vai chegar um momento que ele vai se bifurcar. Esse momento que ele se bifurca se chama carina da traqueia. Não tem, então. Carina da traqueia, certo? E ele vai se bifurcar em dois brônquios principais que vão entrar nos pulmões direito e esquerdo. Então, nós temos aqui o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Eles têm uma alteraçãozinha, porque a forma do pulmão, a gente vai ver mais pra frente, que ele, e até olhando na imagem aí, vocês já percebem que o tamanho, comprimento e largura de um pulmão para o outro é um pouco diferenciado, certo? Então, o tamanho do brônquio principal também é diferenciado. O brônquio principal direito, ele tem um diâmetro maior, mas é mais curto. Enquanto o brônquio principal esquerdo, ele tem um comprimento maior, mas um diâmetro mais curto, certo? Então, esse aqui é pequeno e mais gordinho. Esse aqui é longo e mais fininho. Muito bem. Os brônquios principais direitos, eles têm que se ramificar. Porque aqui, gente, ó, eu tenho que ter ramificações chegando em toda a área do pulmão. Então, isso vai parecer uma árvore, até chegar lá nas folhas, que seriam os alvéolos. Então, ela tem que se ramificar inteira para poder ocupar a área do pulmão. As primeiras ramificações destes brônquios principais se chamam brônquios lobares, certo? Os brônquios lobares, aqui nós vamos ter 3 brônquios lobares do lado direito, porque o pulmão direito ele é dividido em 1, 2, 3 lobos, tá? Então tem aqui, ó, 1, 2 e o outro aqui atrás, 3. E 2 brônquios lobares do lado esquerdo, que seria esse pedacinho aqui e esse pedaço aqui mais longo, tá? Porque o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos, ok? Muito bem. Os brônquios lobares, aqui na frente, ó, ele vai se ramificar em mais partes, que seria os brônquios segmentares, direito e esquerdo, tá? Os brônquios segmentares vão se ramificar nessas partes bem menorzinhas, que são os bronquíolos. E cada bronquíolo se ramifica em partes menores ainda, e cada vez que há uma ramificação dessa estrutura dos brônquios, eles diminuem as camadas que o formam até chegar nos bronquíolos terminais, que são camadas bem fininhas, certo? Culminando em estruturas sacuriformes ao redor desse bronquíolo, que são os alvéolos. Muito bem. E os pulmões? Tá? Então, nós temos 2 pulmões, um de cada lado, direito e esquerdo, e esses pulmões têm uma diferençazinha de formato devido aos órgãos que tem destes lados, ok? O pulmão direito, ele é mais curto, porém, ele tem um diâmetro aqui, ó, ele é mais largo, certo? Já o pulmão esquerdo, ele é mais comprido, mas ele é mais curto, mas ele é menos largo, não sei qual que é o termo utilizado na verdade. Tem um diâmetro aqui menor. Por quê? Porque tem um órgão que está voltado aqui para o lado dele, certo? Que ocupa um espaço fazendo com que ele fique mais estreito, que é o coração. Além disso, o pulmão esquerdo, ele vai ter essa incisura aqui, ó, tá? Que é uma ponta, um buraco nele, que é onde está voltada a ponta do coração, que o pulmão direito não tem. O pulmão direito, ele é mais curto em relação ao comprimento, por conta de um órgão que tem aqui embaixo, que é o fígado, que acaba subindo um pouco este órgão, ok? Devido a isso, o pulmão direito é dividido em 3 partes, ou 3 lobos. Então, ele tem 2 fissuras, olhem aqui, ó. Uma fissura aqui, ó, que é essa que eu estou despintando, é a fissura oblíqua. E a outra fissura, que é esta aqui,
é a fissura horizontal. E essas duas fissuras dividem ele em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Enquanto o pulmão esquerdo tem uma fissura só, que é essa aqui no meio aqui, que é a fissura oblíqua, e divide este pulmão em lobo superior e lobo inferior. Muito bem. Nós temos aqui, gente, um local do pulmão onde estão entrando e saindo estruturas. Este local se chama hilo do pulmão, igual nos rins, hilo dos rins, hilo renal, certo? E o que é isso daí? É o local onde estão entrando as artérias pulmonares, certo? Onde estão entrando os brônquios principais e de onde estão saindo as veias pulmonares. E também os nervos e vasos linfáticos, ok? Muito bem. Então aqui, gente, também percebam que os pulmões são totalmente protegidos pela caixa torácica, certo? Pelas costelas, até lá no finalzinho, nas duas, no iniciozinho da primeira costela flutuante. E revestindo esses pulmões, nós temos duas pleuras, certo? Uma pleura visceral e uma pleura parietal. A pleura parietal, ela está aderida à caixa torácica, enquanto a pleura visceral está aderida ao pulmão. Isso faz com que fique um espaço entre essas pleuras. E esse espaço ele é preenchido por um líquido chamado líquido pleural. E esse líquido, gente, ele é extremamente importante, que ele vai possibilitar o deslizamento dessas pleuras, impedir com que esse tecido ele diminua atrito e lesão, certo? E possibilite uma pressão nessa região. E essa pressão, gente, ela vai ser extremamente importante no processo de respiração. E por fim, lá nos bronquíolos terminais, nós temos as estruturas que são os alvéolos. Os alvéolos são estruturas saculiformes, certo? Totalmente preenchida por ar e rodeada por capilares pulmonares, tá? E a hematose, ou seja, a troca gasosa de oxigênio do ambiente, dióxido de carbono do corpo, acontece entre estes alvéolos, essas estruturas saculares parecendo um cachinho de uva, e os capilares que estão passando bem ali pertinho, tá? Muito bem. Aqui então tem uma estrutura mais amplificada de um único alvéolo, mostrando aqui a estrutura saculiforme do alvéolo, tá? Que o alvéolo ele possui algumas células específicas, células de revestimento que formam fibra reticular, fibra elástica para poder possibilitar essa distensão, certo? Então tem os capilares aqui, ó, passando bem justapostos a eles, tá? Mostrando aqui as hemácias, e através das hemácias, gente, são as hemácias que carregam, através da proteína que chama hemoglobina, tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono, certo? E por difusão de diferentes concentrações de dióxido de CO2 e de O2 no ambiente do alvéolo do capilar, esses gases vão atravessar essas membranas respiratórias aqui, ó, certo? E possibilitar a hematose. Muito bem. Aqui nós temos uma outra estrutura importante, essa célulazinha verde, que se chama macrófago alveolar. Macrófago alveolar, como o sistema respiratório ele está em contato com o meio externo, a gente precisa de um sistema de defesa. Então, a função dessa célula aí é fagocitar tudo quanto é agente estranho que possa chegar até aí. Ok? Muito bem. E ventilação? A ventilação, gente, ela pode ser subdividida em dois tipos: a ventilação mecânica e a ventilação química. Certo? A mecânica é o processo do corpo de fazer o próprio movimento da caixa torácica para que possibilite a entrada e a saída do ar, enquanto a química é a troca gasosa que acontece entre capilar e alvéolo. Ok. Então, essa ventilação, ela é subdividida também em duas etapas.
a parte de, ou seja, a respiração, ela é formada por duas etapas. Uma inspiração, que é o processo de entrada de ar, e uma expiração, o processo de saída do ar. Para que isso aconteça, a gente precisa dessa parte mecânica, e quem vai possibilitar isso daí são os músculos, certo? Os músculos de inspiração e expiração. Quais são estes músculos, certo? Nós temos alguns músculos principais, por exemplo, o diafragma, que está mostrando aqui só a linha dele, tanto aqui quanto aqui, ó. Ele é um músculo que parece um guarda-chuva aqui abaixo das nossas costelas, certo? E em situação de repouso, basicamente é ele que vai trabalhar possibilitando a respiração. Em repouso, certo? Se eu tenho uma respiração um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais pesada, aí nós temos a participação de outras musculaturas. Quais são essas musculaturas? Peitoral menor, certo? Músculos intercostais, que estão entre as costelas, tanto os internos quanto os externos, certo? Principalmente na fase da infância, os músculos abdominais, no caso aqui o músculo reto abdominal, que é este daqui, certo? Os músculos oblíquos externos, tá? E outros músculos abdominais também, o oblíquo interno e o oblíquo externo, tá? E o músculo transverso do abdômen, que é mais profundo. Além disso, a gente tem os músculos escalenos e o esternocleidomastoide, que também auxilia um pouco nesse processo de respiração mais pesado. Quando eu falo de respiração mais pesada, gente, quando vocês vão fazer uma caminhada, uma atividade física, vai fazer... Aí eu tenho toda a contração de toda essa musculatura, tanto aqui do pescoço, os escalenos, esternocleidomastoides, de todos os intercostais internos e externos, de todos os abdominais, o oblíquo reto do abdômen, o músculo reto do abdômen, o músculo oblíquo interno e externo do abdômen, o músculo transverso do abdômen e os músculos oblíquos externos, certo? Então, toda essa musculatura aqui vai se contrair, vai fazer o quê, ó? Vai projetar as costelas para frente e para os lados, expandindo a caixa, aumentando a caixa. Quando faz isso daí, certo? A pressão interna é menor do que a pressão externa. Então, o ar vai ser empurrado do meio externo para dentro do nosso corpo. Quando eu solto, eu relaxo essa musculatura, inclusive o diafragma, que eu esqueci de mencionar. Eu estou contraindo, voltando esses ossos para o lugar, diminuindo a área aqui dentro, certo? Então, a pressão aqui dentro ela vai ser maior do que a pressão lá fora. Então, o ar vai ser mandado embora. Então, isso que é a respiração mecânica, ok? Então, esta respiração mecânica, ela promove mudanças de pressão, certo? Do meio interno para o meio externo. E essas mudanças de pressão que possibilitam a passagem de ar atmosférico para dentro ou para fora do ambiente, certo? Que é o que está mostrando aqui. Aqui só está ilustrando o diafragma se contraindo e relaxando, para ver a diferença de pressão. Tá aqui, ó, ele contrai, ele estica, quando ele contrai, ele abre, projetando as costelas para o lado, certo? E para frente. Pressão aqui sobe, o ar entra, certo? Minto, gente. Pressão aqui diminui, tá? A pressão aqui ela é menor do que a pressão atmosférica e o ar entra. Enquanto aqui, gente, na expiração, o diafragma volta ao normal, caixa torácica diminui, certo? A pressão aqui dentro ela é maior do que a pressão lá fora e o ar sai. Então, aqui está um esqueminha de como acontece essa respiração, de todo o resumo da respiração, certo? Então, a cavidade torácica ela aumenta de tamanho e o volume dos pulmões se expande, porque eu tenho uma área maior aqui dentro, então ele pode se expandir enchendo-se de ar, certo? Pressão alveolar diminui,
certo? Durante a respiração tranquila, normal, é só o diafragma que trabalha basicamente, de forma menor, os músculos intercostais externos, ele relaxa. Durante a respiração forçada, nós temos muitos outros músculos trabalhando, como os intercostais, os abdominais, o oblíquo externo, se contrai para poder manter, abrir essa caixa torácica, aumentando a capacidade do volume que pode entrar aí, certo? E no processo de expiração, o relaxamento dessa musculatura, a cavidade torácica diminui de tamanho, os pulmões se retraem, o ar é mandado para fora, certo? A pressão alveolar aumenta. E durante a inspiração tranquila, é o diafragma que trabalha, ele se contrai, os músculos intercostais também, em menor quantidade, dependendo se a pessoa estiver mais relaxada ou menos, certo? E durante a respiração forçada, nós temos outro grupo de musculatura. Então, basicamente isso que acontece a todo momento no nosso corpo. Ok? Muito bem. Aí nós temos, como curiosidade, alguns tipos de movimentos respiratórios modificados. Um muito conhecido é o bocejo, certo? Aí, estou pensando só de falar. E aposto que alguém aí que vai me assistir vai bocejar também, certo? O bocejo nada mais é do que uma inspiração profunda que possibilita um volume maior de ar entrando pro cérebro, porque quando a gente está com sonolência e uma abertura exagerada da mandíbula, há uma diminuição de oxigênio no sistema nervoso, e a gente fica com sono, e para tentar aumentar um pouquinho essa oxigenação, a gente acaba abrindo a boca e forçando um volume maior de ar para entrar, ok? Alguns outros tipos de tosse, não sei por que um bocejo é contagioso, isso daí ainda vai ter algum tipo de explicação mais para frente, quem sabe. Outros movimentos são a tosse, o espirro, o sussurro, a falta de ar, o choro, o riso e o soluço, tá? Tosse, espirro, são meios do corpo, através de uma contração profunda, de eliminar substâncias, tá? E assim por diante, gente. Aí fica para vocês lerem e terem a curiosidade de saber. O soluço, por exemplo, nada mais é do que uma contração espasmódica, ou seja, uma contração do diafragma involuntária, para que a gente fique possibilitando essa mudança da caixa torácica. Troca de oxigênio e dióxido de carbono no sangue, tá? Então aqui basicamente essa respiração química que acontece entre os alvéolos pulmonares e entre os capilares pulmonares. Essa troca ela vai acontecer por difusão, certo? E a difusão ela acontece por diferenças de gradiente entre os ambientes. Lembrando que tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono, eles são carreados por uma célula chamada de eritrócito, certo? Dentro dessa célula nós temos uma proteína chamada hemoglobina, e ela que vai se ligar ao oxigênio ou ao dióxido de carbono. Ali, gente, a gente tem capilares chegando com sangue venoso proveniente lá do coração. E esse sangue venoso, ele está extremamente rico. Os eritrócitos deles estão carregando dióxido de carbono. Então, a concentração aqui, ó, de dióxido de carbono é bem mais alta em relação à concentração de dióxido de carbono nos alvéolos pulmonares que estão recebendo o oxigênio do ambiente. Então, por difusão, o dióxido vai para o alvéolo e o oxigênio vai para a corrente sanguínea e se liga à hemoglobina que soltou o dióxido de carbono, tá? Este sangue aqui nesse momento, então, em que ele está mandando dióxido de carbono aqui, ó, tá soltando dióxido de carbono, ele vai para o alvéolo e o oxigênio vem para o sangue, esse sangue ele está se tornando um sangue de venoso para sangue arterial, novamente para depois voltar lá para o coração, certo? Então aqui, ó, o oxigênio voltou para o capilar, se ligou a uma hemoglobina nos eritrócitos, e a hemoglobina vai em direção ao coração para que o sangue bombeie que o coração bombeie esse sangue para todo o corpo. O corpo vai utilizar o oxigênio, produzir dióxido de carbono, e esse ciclo ele é constante no nosso corpo, ok?
Muito bem. E a regulação dessa respiração? Eu vou pedir para vocês agora testarem uma coisa. Primeiro, respirem bem profundamente, bem. Respirem bem lentamente, bem profundo. Agora, respirem como se tivesse corrido uma maratona. Bem forte, certo? Agora, parem de respirar por 5 segundos. Aguentaram? Acredito que sim. Agora, parem de respirar por 5 minutos. Quero ver quem aguenta, certo? Não aguenta. Aí eu pergunto para vocês, a regulação da respiração, ela é voluntária ou ela é involuntária? E aí? Quem respondeu os dois acertou. Quem chutou aí um ou outro errou, certo? Ela é os dois. Por quê? Ela é voluntária porque eu posso controlar a minha respiração. Quando eu estou falando, por exemplo, eu não respiro, tá? Eu posso fazer uma respiração mais profunda quando eu estou sentindo um cheiro bom, tá? Ou tentar trancar a respiração com um cheiro ruim. Então, isso é controlado via córtex cerebral. Agora, gente, se eu querer prender a minha respiração ad eterno, eu vou morrer. Óbvio que eu vou morrer. Parada respiratória. Por quê? Porque o corpo tem um centro de regulação respiratória autônomo. Ou seja, a partir do momento que níveis de CO2 comecem a ficar alto no sangue, o diafragma ele vai se contrair de forma involuntária para manter o ritmo, certo? Da respiração. Quem faz isso é uma estrutura que está lá no tronco cerebral, chamada de bulbo, tá? Então, nós temos uma área lá no bulbo, chamada de área de ritmicidade medular, que ela é responsável por manter esta frequência respiratória, certo? De acordo com as necessidades corporais. Isso eu não comando. Ainda bem, né? Porque se também eu fosse dormir, eu ia ter que parar de respirar e não ia dar certo. Então, eu tenho alguns outros pontos também de regulação, mas basicamente esse aqui é o principal. Então, respiração voluntária, córtex cerebral, que é a periferia do cérebro, certo? Respiração involuntária, bulbo. Muito bem. Gente, espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Eu vou postar uma aula de uma outra professora lá, certo? Que vai falar um pouquinho melhor sobre essa parte de respiração propriamente dita. Espero que vocês olhem o livro, leiam o livro e que a gente possa tirar dúvidas depois na aula presencial, ok? Presencial pelo Meet. Beijo para vocês e até a próxima.